Ei, estudante! Você sabia que temos uma biblioteca inteira à nossa disposição? Através do Studio, você encontra dois ambientes que são fundamentais para a sua experiência. O sistema Minha Biblioteca, com diversos livros responsivos e até mesmo leitura em voz alta para você conseguir adquirir conhecimento de qualquer lugar. Além disso, também temos a Biblioteca Unicesumar, com diversos periódicos e artigos científicos. Nestes dois ambientes, você encontra as bibliografias básicas e complementares de todas as matérias do seu curso. Tá esperando o quê? Acesse unicesumar.edu.br/biblioteca e expanda agora os seus conhecimentos. Unicesumar EAD. O futuro começa agora. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula. Boa noite, pessoal, que já está aqui no chat também. Pessoal, hoje nossa terceira aula, então, nossa terceira semana. Peço que fiquem atentos às atividades, principalmente aos prazos. E vamos manter o nosso combinado de dinâmica de aula, que no final da aula a gente vai respondendo as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Igual foi a semana passada. Então, agora eu desejo boa noite para a professora Ana Jéssica também. Boas-vindas, professora. Seja muito bem-vinda, fique à vontade, a aula é toda sua. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Espero encontrá-los bem. Como o professor Renan comentou, hoje é o nosso terceiro encontro, tá? E eu vou compartilhar a tela aqui para dar início à nossa discussão. Acho que foi, né? Está compartilhando, sim. Beleza. Bom, hoje nós vamos falar exclusivamente sobre habitação de interesse social. Há alguns conceitos e desafios que esse tipo de edificação precisa ter o cuidado, né? E também falar um pouquinho sobre a evolução histórica de como que aconteceu esse estilo de habitação aqui no nosso país. Como meta de aprendizagem, então, hoje, ao final da aula, vocês precisam saber o que é habitação de interesse social, a importância, e eu trouxe 6 exemplos de projetos para vocês terem uma base ali de como que a gente pode trabalhar esse tipo de edificação. Bom, o que seria essa habitação de interesse social? Ou às vezes a gente encontra até o termo, né, que eu coloquei aqui, o RI. Tem gente que fala IS, tem gente que fala RIS, tá? Então, quando você acessa muito documento da prefeitura, às vezes você encontra esse termo. E esse termo significa habitação de interesse social. Como a principal definição é uma habitação voltada à população de baixa renda, que não possui acesso à moradia formal e nem condição de contratar serviços profissionais da construção civil. Então, aquela população carente, que não tem acesso a serviço de arquiteto, engenheiro e tudo mais, e elas precisam, né? Todo mundo precisa de uma habitação que seja confortável, e esse tipo de habitação é exclusivamente voltada a essa população, porque ela é feita em massa, é feita em conjunto, tá? Bom, sobre o conceito da ONU, ela é uma habitação acessível, tá? A habitação acessível é aquela adequada em qualidade de localização, que não custa tanto a ponto de impedir seus moradores de arcar com custos básicos de vida. Geralmente, essas habitações sociais, elas ficam em áreas mais carentes, porque o custo de vida é um pouco mais baixo, mas em contrapartida, ela fica muito provavelmente longe do centro. Então, a população acaba gastando com o deslocamento para escola, trabalho e tudo isso. E a habitação social, ela serve como polo atrativo. Se a gente analisar
de forma urbanística, se você coloca um projeto de habitação social em uma área que até então não é muito explorada, o que acontece? Tem muita gente, muitas famílias que vão para essa habitação e, consequentemente, com o uso daquele espaço, começa a surgir pequenos comércios, né? Farmácias, supermercados ou as vendinhas, né? Não chega a ser um supermercado, chega a ser um mercado só, açougue, loja, enfim, daí começa a ter esses atrativos. É muito difícil ter uma habitação social em áreas que já possuem esse tipo de serviço disponível, porque geralmente é uma região, quando a gente tem acesso, ela começa a ser mais valorizada e aí gera um custo que não é o foco do programa de habitação social, que é uma habitação mais em conta, né, mais barata. Os protagonistas, então, os futuros moradores, não apenas como indivíduos que precisam das casas, mas como parte da sociedade, onde a rede de relação com a vizinhança e a cidade assume uma grande relevância. Como eu falei, tem uma dinâmica ali nesse tipo de projeto, tá? Não é apenas colocar pessoas para descansar, para viver. Então, tem que analisar todas essas questões de acesso à saúde, educação e tudo mais. Bom, da dimensão do problema, tá? Nós temos, segundo o relatório de 2016 da ONU, a gente tinha 881 milhões de pessoas em favelas nas cidades de países em desenvolvimento. E 1,6 bilhões que estimava-se até 2025, tá? Então, daí a gente precisava de 1,6 bilhões de moradias adequadas e acessíveis para suprir essa dimensão desse problema. E a gente sabe que a questão de moradia é um problema de vários países, tá? E 85% da população brasileira constrói reformas sem orientação, ou de arquiteto ou de engenheiro, tá? Então, aqueles puxadinhos, né? Até então, considerava o arquiteto e engenheiro um acesso somente quem tem um poder aquisitivo muito bom. E as origens da habitação de interesse social, então, alguns autores consideram as vilas e as cidades operárias que surgiram lá na Revolução Industrial como precursoras da habitação social, que eram aquela população que era constantemente explorada, né, lá na Revolução Industrial, que iam para suas casas basicamente só para dormir. E criavam-se essas vilas e essas cidades operárias só para essa população mais carente. Outra situação, outros ainda falam que o surgimento foi no período entre as guerras, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra, quando a demanda por habitação era alta e o modernismo estava se consolidando. Então, com o impacto da guerra, né, a destruição de vários locais, acabou tendo essa necessidade de construção mais rápida, principalmente para as famílias carentes, né? Então, alguns falam que seria a habitação de interesse social essa origem. Bom, de qualquer forma, ela estava ligada à urbanização e o aumento por demanda, né, de colocar essa população de baixo custo a viver de uma forma mais digna, tá? Não em casas improvisadas, em locais insalubres. E aí o modernismo, logo ali no período entre as guerras, já no século XX, trouxe soluções como os blocos de moradia, tá? Então, Le Corbusier trouxe a unidade de habitação, que se tornou comum e consolidou como um projeto. Então, eles começaram a edificar essa habitação. Então, eles entenderam que era um problema, precisava solucionar esse problema para várias famílias e o que eles começaram a criar? Essas unidades que seriam basicamente Ctrl+C, Ctrl+V, né? Empilhadas.
Então, daí já colocavam várias famílias nessas habitações e já solucionava o problema de uma porcentagem ali. Bom, então nos anos 30, tá? A gente tem o interesse do governo federal com a construção da habitação social, que se inicia junto com a industrialização do país, isso no Brasil, tá? Aí de 30 a 64, a gente tem os IAPs, os Institutos de Aposentadoria e Pensão, que encomendaram projetos de arquitetos modernos para criar essas habitações sociais. E em 64, a gente tem a criação do Banco Nacional de Habitação, BNH, que foi um marco na questão da moradia e da habitação no nosso país. E políticas recentes, né? A gente tem em 2005, teve o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, que o objetivo era democratizar o acesso e ter uma habitação digna. Em 2009, teve a criação do programa Minha Casa Minha Vida, que é o mais conhecido atualmente, né? Que daí logo se tornou. Ai, fugiu o nome. Que em 2018 trocou o nome, que não era Minha Casa Minha Vida, e agora voltou a ser Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela. Agora voltou a ser Minha Casa Minha Vida, com essa questão de solucionar esse problema da habitação com essas casas teoricamente mais confortáveis. Mas o que que aconteceu? Na imagem, a gente vê essas casas que basicamente é um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, a gente tem o loteamento lá, que a cidade disponibiliza para esse tipo de habitação, e a gente vê lotes menores com essas casas Ctrl+C, Ctrl+V, mas claramente são casas muito mais confortáveis do que os cortiços, as favelas ou as pessoas que moravam em situação precária mesmo. Ou até então que não têm o poder aquisitivo de ter uma habitação. Então, esse programa vem para ajudar a você conseguir uma casa digna, né? E as críticas, que a gente focava muito na quantidade de habitação, mas não tinha qualidade. Então, se a gente foca, como a gente sempre fala, né? A gente foca na questão da quantidade no tempo, a gente às vezes não tem um projeto muito bom. Se a gente foca no tempo e no projeto, a gente talvez não tenha a questão de qualidade boa. Então, assim, tudo isso é um dependendo do outro, né? Como a gente teve uma enorme gama de construção dessas habitações, consequentemente, a qualidade dos espaços, dos materiais, das técnicas eram baixas. A gente tinha falta de participação popular na hora de conceber esse projeto. Então, vamos supor, você é responsável, o arquiteto responsável da prefeitura. E aí você recebia o projeto para fazer essa habitação de interesse social. Então, não tinha uma participação da população de dar palpite nesse projeto. E a identidade, né? A gente tem a falta de incentivos que promovam o reconhecimento, a identidade, a vizinhança. O que já vou falar do último, daí eu continuo o raciocínio, que é a desconexão urbana, que é a desarticulação com o contexto urbano, negando o direito à cidade dos moradores. O que que acontecia? Vamos supor, a gente tinha o lançamento, né, dessa habitação social e a gente queria tirar aquela população que vivia nas encostas. E aí, aquela população que vive ali, aquela comunidade, ela tem uma característica. E muitas vezes elas ficam naquelas áreas porque ou são, ou porque não tem outro acesso, né? Ou porque está uma área, entre aspas, privilegiada. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem várias favelas que estão localizadas entre bairros super famosos, né, com uma super estrutura, então
é muito mais fácil morar ali do que morar no centro do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, tem essa questão tanto das desconexão urbana quanto da identidade. Então, às vezes, essa habitação social ia para longe e não tinha identidade daquela comunidade. Então, assim, as pessoas não conseguiam mais viver naquela vizinhança ali. Então, havia muita questão de você tinha acesso a esse programa, mas aí a pessoa ocupava ali e depois retornava para onde ela morava, porque ela não tinha a sua identidade dentro do projeto. Na figura ao lado, a gente tem um esquema de um projeto, tá? Que a gente pode criar blocos de diferentes maneiras. Então, tem a questão do bloco em Y, ou que é o último, né? Esse maior ali, perto do número 1, aqui do lado esquerdo da figura. A gente tem essa duas camadas, né, de habitação e uma principal formando esse Y dentro do bloco. A gente pode ter o bloco também em U, que é o logo acima aqui, né, que a gente vê como se fosse o acesso principal ao meio, e esse conjunto de blocos ali formado em U, e algumas coisas próximas. Então, a gente tem uma escola do lado, que é o número 3, a biblioteca, que é esse redondo 4, e o número. São duas escolas. Então, assim, o ideal é que a habitação social tivesse próxima, principalmente às escolas, né? Então, ou criar essas tipologias em Y, em U, ou até alguma outra que você ache bacana para encaixar essas famílias, né? Que cada apartamento, cada casa é uma família que tenha esse senso de comunidade e consiga usufruir daquele espaço. Bom, o direito à cidade, então, morar no centro da cidade com acesso a transporte e serviço público é um direito a todos, que pode ser atendido através de estratégias ou até de habitação social. Então, a gente tem a ocupação de prédios abandonados, a autoconstrução e a presença de vazios urbanos do Brasil são reflexos da sociedade em déficit habitacional. Então, a gente tem muitos espaços no centro, tá? Então, que são prédios abandonados que estão ali tem anos, tá? Que poderiam ser utilizados, ou até vazios que a gente, por exemplo, uma data que está ali há anos, que não sabe se está em inventário, se que aconteceu, se é questão de dívida, se é do poder público, o que é, e é um lote em área nobre, que está próximo à escola, que está próximo à rodoviária, enfim, que seria um ótimo local para ter uma habitação de interesse social. E a estratégia alternativa da habitação social é uma urbanização das favelas, tá? Então, com o programa Favela Bairro do Rio de Janeiro, buscava integrar as favelas à cidade formal. As consultorias técnicas que auxiliam na autoconstrução, mas com orientação profissional, né, ou de arquiteto ou de engenheiro, e o reuso adaptativo, então transformar esses edifícios abandonados em habitações sociais, já que tem uma estrutura ali pronta. Então, só adaptar mesmo e a gente consegue aproveitar esses edifícios que estão abandonados. Bom, em 2016, nós tivemos o Prêmio Pritzker, que é um prêmio super famoso da arquitetura, Alejandro Aravena, que destacou a capacidade de ampliar o campo de ação do arquiteto para alcançar soluções que permitam melhorar os contextos urbanos à frente à crise mundial da habitação. Então, tem se difundido que a ideia é possível construir casas em série de baixo custo, com um caráter mais participativo e sensível após ocupação. Então, assim, casas que a gente tem um uso
diferenciado. Aqui na imagem do lado, a gente vê esse vão, né? Como se fosse uma casa. A gente tem de um lado a casa e esse vão que cria é, essa ideia de casa em si, mas é uma garagem, né? E talvez até poderia ocupar aquele segundo andar ali em cima, que estão criando uma área de estar, enfim, a gente poderia ir adaptando esses projetos, que não precisa ser aquela casinha, né, que a gente vê muito, por exemplo, dessa imagem, que é as paredes e o telhadinho de barro em duas águas. A gente encontra muitos concursos de arquitetura, tá? Que promovem esse desenvolvimento de habitação social. Então, um dos exemplos foi do CODIAB, do Distrito Federal, que promove a criação e a divulgação de possibilidades arquitetônicas, servindo de base para ideias e projetos de habitação social. Então, aqui do lado a gente tem um croquis, né, um 3D de uma habitação social que é totalmente diferente do que a gente está acostumado com o estilo da habitação social. Então, entre as casas ali, a gente vê a utilização da área comum, tá? Então, são dois blocos, ou seja, não precisa daí do elevador, no caso, a gente poderia colocar a habitação acessível no térreo. E entre os blocos maiores, né, esse conjunto de blocos, a gente tem essa área de vivência, esse jardim. E o que acontece muito em questão de habitação social é que parece que pobre não pode ter acesso à vegetação. Então, quando a gente vê muito projeto de habitação social, o que que falta? Falta o verde. Não é porque é um baixo custo que a gente não vai colocar uma área verde para aquela população. Então, assim, também é uma das críticas àquela, quando iniciou mesmo o programa Minha Casa Minha Vida, da réplica das casinhas, não tem árvore. Então, assim, tem um monte de poste, tem as árvores que já eram existentes lá no fundo, mas em frente à casa ali, tipo, não tem. E antigamente era muito mais comum, a gente, pelo menos em algumas cidades, né, que são, não posso dizer que são planejadas, assim, mas tem um leve planejamento ali. Na frente das casas tem a calçada e a área verde, né? Um jardinzinho, uma árvore, enfim. E aqui não tinha, eram várias casas, parecia que completou tudo e colocou tudo pessoal de baixa renda para morar ali. Então era assim, uma coisa muito discrepante mesmo. Bom, daí eu trouxe 6 exemplos de habitação de interesse social para vocês, tá? Que são soluções inovadoras, só para dar uma ideia ali que não precisa ser monótono mesmo o processo de projeto de habitação social ou a criação de edificações em altura, né? Vocês vão trabalhar ali no desenvolvimento de mais de 4 pavimentos. Então, assim, você não precisa criar o mesmo estilo de pavimento e repetir Ctrl+C, Ctrl+V. Então, há a possibilidade de você trabalhar a sua imaginação. E na universidade, isso é fundamental, porque às vezes, na prática da nossa profissão, a gente não tem tanta liberdade, porque impacta no custo, impacta na mão de obra, e tem muita gente que não quer pegar a obra também. Então, assim, essa questão da nossa criatividade é muito bom explorar agora, tá? Para não ficar adormecido e não sair aquele arquiteto que parece que faz vários Ctrl+C, Ctrl+V, muda ali só a cozinha com a sala com a cozinha, mas a disposição dos quartos é sempre a mesma, nunca vai mudar, e a fachada também. Então, assim, vamos trabalhar essa questão da imaginação também.
Como eu falei, as críticas aos modelos mais comuns, né, da habitação social no Brasil são frequentes. Então, a gente tinha uma maior precariedade arquitetônica e urbanística, mas há bons projetos que a gente trabalha com acesso à infraestrutura urbana, a conectividade do entorno, eficiência construtiva, o conforto ambiental e a salubridade nos interiores das unidades habitacionais. Os problemas comuns, como eu falei, né, que eram precariedade arquitetônica, deficiência urbanística, localização em zonas afastadas e a falta de acesso. E a oportunidade de melhoria que a gente tem dessas habitações é a integração com o entorno, uma maior eficiência construtiva, um conforto ambiental e uma salubridade nas unidades. Na imagem superior, a gente vê esses blocos, né, branco e amarelo, dispostos, e você vê que parece que eles são, né, a gente tem um entorno ali, e parece quando a gente montava o Lego, que a gente fazia vários predinhos, aí acabava as pecinhas e o entorno a gente colocava umas casinhas espalhadas. Então, assim, tomar cuidado com a implantação também do projeto, tá? Questão de luz, né? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo riscar. Não lembro aqui. Dá para ver minha seta? Acho que sim. O segundo, tá? Dá sim, professora. Ah, tá. O segundo, terceiro que está aqui no meio, você vê que o térreo ali, o térreo e o segundo andar, praticamente, independente de onde tiver o sol ali, não vai ter iluminação. Então, assim, provavelmente é uma unidade que eu posso dizer insalubre, né? Porque não pega nem um pouquinho de sol. Então, ou é muito gelada, ou tem problema com mofo, enfim. Um exemplo muito bom desse Bizelli, tá? Então, a gente tem essa construção bem diferente, assim, que a gente tem encontrado de habitação social, com formas, uma mistura um pouquinho de padronizada, mas também um pouquinho orgânico, né, na parte de baixo aqui da passarela. E a gente vê as unidades brincando com a posição da própria janela, da porta, e algumas unidades que possuem essa varanda, né? Então tem até uma cor diferenciada ali para esse acesso. E o conceito do projeto foi realizado dentro do programa de reurbanização das favelas de São Paulo, pela Secretaria de Habitação. Então, o modelo de torres isoladas, ele é substituído pelo modelo de quadra europeia. Então, ocupa-se perificamente a quadra urbana e os edifícios estão no alinhamento do lote junto à rua e conformam um pátio interno de acesso público voltado ao lazer dos moradores em conjunto. Então, aqui, ó, a gente vê que eles foram colocados de forma um seguido do outro, né? Então, esse espaço de uso comum ficaria entre essas edificações. E aqui a gente vê um espaço muito maior, tem até esse vermelho aqui, que provavelmente é a parte da ciclovia, tá? Que cria esse espaço. A gente vê até a questão da edificação que tem um acesso aqui ao Jardim do Térreo, né? Talvez possa até ampliar aqui, eu não sei exatamente como está no projeto, mas é uma ideia. O sistema construtivo é de alvenaria estrutural de blocos de concreto, e utilizou-se o concreto armado. A distribuição das unidades e os usos das cores são determinantes para a leitura do conjunto, então, como diferentes torres, sem perder a noção do todo. E
A gente tem a questão do modelo urbano, que foi a substituição do modelo de torres, uma do lado da outra, tá? Criando o estilo de quadra europeia. Então, ou seja, as edificações ficaram bem na lateral do lote, né? Então, de acesso com as ruas. E no meio dela, que a gente vê esse vermelho, são esses pátios. E a gente vê a questão também da própria circulação, que a gente consegue andar aqui dentro do próprio conjunto de habitação social, de um lado até o outro. Então, a gente tem essa flexibilidade ao caminhar ali. Depois a gente tem a habitação social Wilton Lira, que é em Caruaru, em Pernambuco, que foi destinado à Minha Casa Minha Vida, com 1.300 unidades. E o conceito do projeto, que levava em consideração a habitação econômica. Então, a intenção era esquecer a tipologia, que é a casinha com telhado, que eu comentei com vocês, né? E trazer uma casa mais contemporânea e urbana. E a implantação se dá num terreno com topografia acidentada. Então, aqui na imagem, a gente já vê que de uma casa para outra, a gente tem um desnível bem grande. Dá para ver tanto pela localização da casa do lado, quanto pela calçada aqui, tá? Então, tem um desnível considerado aqui. O partido foi as empenas verticais para acentuar a marcação de um ritmo e resolver o problema de forma harmoniosa, e a questão de desnível encontrada entre uma habitação e outra. Então, a gente tem esse marco aqui, né, entre uma casa e outra, e aí a gente consegue posicionar a casa de um até o outro. Não, essa calçada não é acessível. Tem um pequeno escorregadorzinho ali, mas aí dá para acessar pela rua, né? Que a calçada a gente viu que é bem pequenininha. As características do projeto. Então, a gente tem um partido plástico, então ele foi concebido para a composição do coletivo, e tão importante quanto a plasticidade da casa, que ele trabalhou com aquela empena. A gente tem eficiência energética, que tiveram janelas e aberturas dimensionadas corretamente para garantir a iluminação e a ventilação natural. Essa questão da dimensão das janelas, todas as prefeituras deveriam ter normas para aquele ambiente, tá? Então, é 1/6 do tamanho do ambiente. Não é só colocar uma janela padrão ali que resolve. Não adianta nada criar um ambiente gigantesco e colocar uma janelinha ali de 1,20 m por 1 m, 1,20 m por 1,20 m, que vai achar que está ventilando e está iluminando. E a topografia, que são as empenas verticais, que acentuaram a marcação de um ritmo e resolveram de forma harmoniosa a questão do desnível. Então, aqui a gente tem a planta, tá, da edificação. Então, a gente tem um acesso à área comum, né, a cozinha, sala, cozinha, tudo junto. E a gente tem o acesso à suíte, que ficaria nessa fachada aqui. Então, essa é a primeira suíte, essa é o segundo quarto, e o acesso ficaria nessa parte menorzinha aqui. E o outro lado ficaria o banheiro social e o restante que acabou cortando, mas é a lavanderia, enfim. Eu não lembro o tamanho de cada módulo, Marcelo. Tem algumas mensagens que eu consigo ver aqui, tá? Que o chat tá aqui do lado, mas às vezes eu perco. Bom, depois a gente tem o conjunto habitacional Jardim Edit, da MB Arquitetos e a HF.
Ele foi projetado para ocupar o lugar de uma favela do mesmo nome, que situava-se num dos pontos mais significativos do recente crescimento do setor financeiro de São Paulo. Então, a gente tem o cruzamento entre as avenidas Engenheiro Luiz Carlos Berrini e a jornalista Roberto Marinho, junto à Ponte Estaiada. E a gente precisava do programa de moradia verticalizado para otimizar o terreno, a questão de equipamentos públicos. Então, a gente precisava de um restaurante escola, unidade básica de saúde, UBS e creche. E a integração social, que tinha equipamentos serem orientados para a comunidade moradora, como para público das grandes empresas próximas. Então, a gente tinha ali uma questão também da diferença de público, né? Então, a gente tinha um de empresas e o outro da habitação social, que era a antiga favela. E para garantir a integração, o projeto articulou a verticalização do programa ao embasamento dos equipamentos públicos, então, inserindo o conjunto na economia e no cotidiano da região. Opa, não tem. Então, aqui a gente tem esse conjunto habitacional, tá? Então, a gente vê que é uma edificação que é bem diferente do que a gente encontra de acabamento, por exemplo, das próprias edificações que acabam saindo às vezes. Então, tem um estudo ali e também tentar atingir ali o padrão, né, que a gente encontrava nessa localidade. E, claro, tinha a questão de espaço de uso público entre esses blocos, né? Então, essa área verde também era presente e a circulação era marcada por essa faixa amarela. Então, ali a gente sabia que tinha circulação da questão das escadas, né? Os acessos às escadas e elevadores. Depois a gente tem o residencial Corruíras, tá? Do Bondarini Arquitetura e Urbanismo. Ele foi inserido nas ações da SEAB, na Operação Urbana Consorciada da Água Espraiada, que foi executada para viabilizar os moradores da favela Minas Gerais, que era uma ocupação irregular à obra. E o conjunto está implantado em um terreno com declividade acentuada, próximo ao córrego, de modo a oferecer uma oportunidade para percepção do relevo da paisagem. E a solução arquitetônica, tá? Então, aqui na imagem ao lado, a gente vê o córrego bem próximo, as duas avenidas que fazem lateralidade com o lote e a criação desses blocos. E uma coisa que a gente vê muito, pessoal, é essa tentativa de ter os espaços de uso comum cercados por esses blocos, como se fosse uma questão de criar uma quadra interna, para não colocar todo mundo junto, tipo, vou criar uma habitação social, sei lá, de 20 andares. E aí ficar aquele lote gigantesco, que poderiam colocar outras coisas, né? Quadras, enfim. Só que a população que passa ali ficaria muito próxima a esses equipamentos. E talvez poderia tentar ser utilizado por essa população. Mas o ideal é que fosse exclusivamente de quem mora ali. Então, é como se fosse uma tentativa de condomínio fechado, sem ser tão fechado igual os condomínios, tá? O projeto, então, se desenvolveu a partir de 2 blocos que compõem o conjunto de forma escalonada. Então, a gente tem 244 unidades e pavimentos ou de 7 ou de 9, então depende da localidade dele no terreno. E a implantação incentivava essa vista do exterior, tá?
Então, a gente tem elementos vazados e pequenas varandas para tentar criar um visual, já que a gente está próximo ali ao córrego. Então, tem essa visualização pro externo. Então, a gente vê a calçada ali, né? Como os blocos estão mais próximos a essas avenidas. E aí, do outro lado, a gente tem essa vista, mas é mais do pátio interno mesmo da edificação. Depois a gente tem os sobrados Novo Jardim, que as casas também fogem da lógica tradicional. Os quartos se voltam ao quintal e ao interior, que deixa mais intimista, e as salas mais com a questão do exterior, então mais com a visibilidade da rua. As salas têm uma questão de iluminação muito maior, já que tem essa integração, né? Então a gente vê essa parte de vidro tanto da frente quanto do fundo. E também tem instalação de churrasqueira, ou pode até colocar uma pequena piscina. No térreo ficava a sala, a cozinha e a área de serviço, que compõem essa zona social e de serviço, e no pavimento superior ficava o quarto e o banheiro, que formava a parte mais íntima. E a fachada tinha o cobogó, que permitia essa questão da circulação. Então, nos próprios croquis, né, a gente vê essa questão muito presente do conforto ser estudado. Aqui a gente vê essa ventilação, né, que percorre a sala, ali entra pela parte de vidro e sai pelo fundo também da parte de vidro aqui. Então, aqui a gente tem o cobogó. E aí o banheiro, ele tem a ventilação, ele foi colocado ao centro, então ele tem essa ventilação superior, né? Então não tem a janela, aquela característica de janelinha que a gente encontra em vários outros locais. E outra diferença que a gente tem também, aqui no quarto, ó, antes do cobogó amarelo, antes desse aqui, a gente tem uma pequena varandinha, tá? Um pequeno respiro. Então, a gente consegue deixar ali, talvez, o calor que possa gerar desse cobogó, né? Não incidir diretamente para a parede do quarto. Então, isso também é uma questão de conforto térmico. Às vezes, a gente coloca uma superfície para receber a questão a insolação, né? E aí tem um espacinho que daí durante a noite, não sei se vocês têm algum ambiente que fica para o lado do sol, se colocar a mão na parede, vocês vão ver. E hoje aqui em Maringá tá um pouquinho frio. A minha parede está quente. Então, em dias super quentes, é quase insalubre ficar aqui no quarto sem ventilador, sem um ar-condicionado. E se tivesse um espacinho, talvez o próprio ambiente não ficaria tão quente. Ao Residencial Parque Novo Santo Amaro 5, que é do Viglieca. O contexto foi localizado na Zona Sul de São Paulo, na região dos mananciais da represa de Guarapiringa, e a área é característica de um fundo de vale, e com curso de água central e encostas laterais em grande declividade. E a diretriz era criar ao longo do curso d'água existente um eixo central verde, resgatando a condição original dessa área. E outro objetivo era buscar a solução que aproveitasse as nascentes de água limpa, resgatando o valor da água como principal elemento paisagístico. Então a gente vê esse entorno bem ocupado, né? E precisava colocar esse projeto dentro dessa área. Então, eles criaram um campo de futebol, um espaço esportivo que serve como apoio de encontro para a comunidade. Então, aqui estão as unidades, tem a área verde
e aqui eram colocadas essas edificações de acesso, de uso comum, o clube e associação, que tinha equipamentos comunitários que fortalecem os laços sociais dos moradores, e a escola estadual também fazia parte do projeto. E a análise comparativa entre os projetos, que uma das características encontradas em todos, tá, era a integração urbana, o estudo do conforto ambiental, a criação de espaços coletivos e a adaptação do terreno. Então, nenhum desses projetos a gente encontrava a questão de, ai, foi alterado o perfil do terreno. Então, a gente vê que o projeto foi adaptado ao terreno e não o terreno foi adaptado ao projeto, que, consequentemente, diminui também a questão do custo da obra, tá? De inovação arquitetônica, a gente tem um modelo de quadra europeia, que as edificações eram localizadas próximas vias, né, às calçadas, e o lado interno era o de uso coletivo. A integração com o espaço público, então se tinha uma biblioteca, alguma coisa próxima ali. O aproveitamento da topografia também, né? Então, como eu falei, o projeto era adaptado ao terreno e a inversão lógica do tradicional com áreas sociais voltadas para a rua e as áreas intimistas para o quintal. Então, o último lá, esse aqui, então só o acesso a gente tinha essa área mais social. E o quarto, enfim, era mais voltado para o interior mesmo. Então, aqui do lado a gente vê que a janelinha tem uma janelinha aqui do quarto, tá? E essa parte superior aqui era a caixa d'água. E ficava como fazia parte do conceito do projeto, né? Os materiais eram alvenaria estrutural, concreto armado e tinha a utilização dos cobogós também. E os desafios eram ampliar a escala dos projetos, ter uma maior participação comunitária, né? Uma viabilidade econômica e tentar trazer essa sustentabilidade para os projetos futuros. E o que que a gente pode tirar? Aqui dá para ver melhor, né, as casinhas. Que a gente pode tirar? Que nem sempre a qualidade arquitetônica está ligada ao alto custo. Então, a gente tem solução de projeto que pode ser de baixo custo. A integração urbana ela é fundamental, já que é uma população carente, que ela vai precisar de transporte também, né? Os espaços coletivos precisam ser bem projetados, que a gente tem a necessidade de senso de comunidade, né? Principalmente os brasileiros e adaptação às condições locais, então questão de clima, topografia, cultura, então tudo isso também é colocado dentro desses projetos de habitação. Enfim, com esses 6 exemplos, dá para dar um start ali no programa no projeto de vocês, tá? São ideias que são diferentes, e aí vocês podem tirar ali alguma coisa que vocês podem projetar ou para as atividades ou para como profissional mesmo futuramente, tá? Enfim, pessoal, é isso. Agora eu vou abrir o chat e ver o que eu não consegui responder durante a aula. Professor Renan, Professora, tem alguma? Pode falar. a Elaine está com a mão levantada. Eu vou abrir o microfone, que eu acredito que ela queira fazer alguma pergunta. Vou Beleza. liberar aqui, tá, Elaine? O microfone está liberado, é só ativar aí no seu Teams. Elaine, se quiser ir comentando enquanto a Elaine não consegue ativar alguma questão aqui do chat, tá, prof? Tá.
Ó, a Larissa comentou: se a habitação tiver longe de serviços de comércio, não geraria segregação socioespacial. Isso é uma das dificuldades mesmo da habitação social, tá? Ter essa questão do acesso a esses equipamentos. O Sandro falou que o programa é bem pequeno, o tamanho acha que é muito pequeno, eu também acho, né? Mas eles focam ali numa metragem quadrada suficiente para pessoa morar, né? Que às vezes ela mora numa coisa, num tamanho muito menor. Ah, não tá funcionando, Elaine? Beleza, pode colocar. O José comentou que nas aulas a gente aprende o correto, mas infelizmente as habitações são sempre para periferias, realmente, porque o lote é mais barato, né? Então, assim, colocar esse tipo de habitação dentro de uma zona que tem especulação imobiliária é muito, gera muito custo. Então, aí, como eles acreditam muito que esse tipo de habitação acaba desenvolvendo a cidade, né? Acaba ampliando ali a, o urbano, então eles podem, às vezes, é proposital colocar naquela região para ver se aquele local traz um desenvolvimento que até então eles não conseguiram com algum outro tipo de atrativo, né? Ai, depois da zona industrial tem uma área muito legal que dá para colocar, mas até agora ninguém ocupou. Vou colocar uma habitação social lá para ver se a população começa a utilizar lá. Elaine, não é obrigatório, é muito difícil a gente encontrar essa questão dos muros e do fechamento, tá? Porque há a ideia desse senso de comunidade. Então, você pode, geralmente a pessoa fica responsável para fechar, mas essa ideia de comunidade é muito empregada ainda na habitação social e também gera custo, né? Então, aí eles justificam com essa ideia de, ai, porque daí a gente cria uma comunidade, tem um senso de comunidade e tudo mais, e se colocar muros e colocar portão, perde, né, o vínculo, a pessoa fica dentro da casa e não tem contato com a vizinhança. Mas eu acredito muito mais que seja por dinheiro, tá, do que o senso de comunidade. Apesar da segurança ser uma pauta muito importante no país também. Nenhuma delas foi passada por um arquiteto. Victor, então, depende muito da prefeitura. Se foi o projeto mesmo da prefeitura, o arquiteto da prefeitura geralmente é responsável por esse projeto, tá? Mas se você for se você for contratado, né, para fazer esse tipo de projeto, eu acho que tem uma forma mais livre, talvez, de você estudar. E também a gente sabe que tem muito aproveitamento, né, de projetos. Então, ai, pega aquele projeto e aproveita para aquele terreno. Então, assim, é uma realidade que a gente acaba tendo na vivência e no contato com os profissionais. Prof, então temos a última pergunta da Cíntia aqui. Cíntia, eu vou te pedir para que envie para mim ou fale com o seu tutor também, tá? Sobre a dúvida do mapa. Nós vamos encerrar agora, porque nós precisamos iniciar uma outra aula na sequência e nós voltamos com essa aula semana que vem novamente, então. Provavelmente semana que vem. Ah, não, é outra turma, desculpa. Eu ia falar uma informação que não é.
Então, até semana que vem, bons estudos para todos. Espero encontrá-los aqui novamente. Professora, meu muito obrigado e até mais. Obrigada, Tchau, professor. tchau. Obrigado, pessoal. Até mais. Espero vocês semana que vem. Boa noite.